Eu quero falar para você hoje de 5 causas de doenças. Fique até o final desse vídeo porque pode ser muito importante para você. E a quinta que eu vou falar é a mais grave, que produz mais doenças e transtornos e que a gente precisa ter mais cuidados. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou o Anildo, sou terapeuta holístico. Fico muito feliz com a sua presença aqui no canal. Se você já é inscrito, deixa o seu like. Se você não é, eu convido que se inscreva, porque aqui a gente conversa todos os dias sobre assuntos de grande relevância para o seu crescimento pessoal, profissional, espiritual, sempre inspirados pela inteligência espiritual. E neste canal o objetivo é trabalhar a inteligência espiritual, que nós podemos extrair dessa fonte de inteligência que temos aqui dentro de nós, que está ligada ao nosso sistema atômico molecular. Só que, com o tempo, eu observei que para a gente acessar a inteligência espiritual, é necessário que o corpo esteja são, para que a mente tenha lucidez suficiente para acessar a inteligência espiritual. Então, eu preciso realmente gastar uma parte do tempo aqui no canal para falar sobre soluções para questões de saúde, para as doenças físicas, emocionais e esses transtornos, e criar soluções para ajudar você com isso, porque sem um corpo são, sem uma mente sã, o trabalho de acessar a inteligência espiritual fica difícil. E acessando a inteligência espiritual, a vida se transforma. Mas esse é o nosso objetivo principal. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre 5 causas de doenças e quais são as soluções. Como é que a gente pode resolver essas doenças quando elas acontecem. Quero aproveitar para dizer que a programação vibracional é uma técnica que eu utilizo para ajudar você com isso. Ajudar você a melhorar as suas vibrações para a cura, para os transtornos emocionais, para melhorar também as suas conquistas em todas as áreas da vida. Funciona muito simples. Você escolhe 3 áreas, 3 pedidos, faz os pedidos, a gente prepara a vibração para atuar no seu sistema atômico. E as mudanças vão acontecendo de dentro para fora. E de repente você vai se perceber vendo uma nova realidade e percebendo uma nova realidade. Sempre deixo o link aí. Se você quiser saber mais sobre a programação vibracional, clique e eu mando mais informações. Como é que funciona, quanto custa, o que é que você precisa fazer para ter a sua programação vibracional. Mas olha, nós somos um ser completamente tecnológico. O corpo é tecnologia pura. Newton já dizia que o nosso corpo é uma máquina. E ele dizia que era uma máquina mecânica. E faz sentido. Ele dizia também que o universo é mecânico, é uma máquina mecânica que tem engrenagens que funcionam, estão interligados. O nosso corpo é assim, são sistemas que, de certa forma, eles dependem um do outro. Então o coração depende do funcionamento do fígado, do pulmão, e assim todos os órgãos vão se dependendo. O estômago depende do funcionamento do fígado, do pâncreas, e tudo está interligado, todos os nossos sistemas. Então realmente faz sentido dizer que é uma máquina. Só que a física quântica trouxe mais luz sobre isso e disse o seguinte: olha, nosso corpo é uma máquina, mas é uma máquina de energia. Não é só física, não é só mecânica, ela é energia pura, porque nós estamos vendo aqui um corpo, mas esse corpo ele é composto por trilhões de células vivas e independentes. E essas células vivas e independentes, elas são feitas de moléculas que são feitas de átomos, e os átomos é energia pura, inteligência pura. Então toda a tecnologia está nessa inteligência. Então quando o planejador, o criador, planejou essa estrutura para viver aqui no planeta, já sabia, por exemplo, que aqui no planeta a gente teria desafios, a gente ia correr riscos. Aqui nós estaríamos sujeitos a algumas intempéries, a alguns acidentes. Então, nós fomos preparados para enfrentar naturalmente, com os recursos da nossa própria tecnologia, uma das causas de doença, que são os traumas. Os traumas, por exemplo, físico. Você bateu, quebrou o braço. Eu ainda me lembro, apesar de que era muito pequeno, eu tinha 4 anos, caminhando para 5 anos. Eu fui dar um salto com uma perna só, com uma perna encolhida.
e, e caí por cima do braço, quebrei o braço. Quebrei que a mão ficou encostada aqui. O meu pai, que era vaqueiro, cuidava de gado e fazia esses ajustes quando quebrava a perna de um bezerro, ele me tratou como se eu fosse apenas um bezerro. Ele pegou meu braço, ele mesmo, encaixou ali como ele pôde, achou que ficou certinho, amarrou uma talinha de madeira em cima, outra embaixo, uma do lado, outra do outro, amarrou as pontas, botou aqui uma tipóia e eu fiquei. E o meu braço se recuperou, que não ficou nem marca, não ficou nem cicatriz. Ou seja, a tecnologia do nosso corpo, ela foi preparada sim para resolver o problema dos nossos traumas físicos. Então você se corta, você se machuca, às vezes até coisas muito graves que afetam até alguns órgãos mais internos, e o corpo se regenera e se recompõe completamente. Nós fomos preparados para isso. Claro, quando passa de um limite, aí já não é doença mais, aí é fatal, é morte. Mas se chega num limite em que aquilo tem solução, o próprio corpo se regenera. Então, uma das causas de doença é trauma. Qual é a solução? O próprio corpo sabe resolver isso. E hoje, com a ajuda da medicina, com as facilidades que tem, estimula e o próprio corpo resolve tranquilamente. Os traumas também podem ser emocionais. Para os traumas emocionais, nós fomos preparados também com toda a tecnologia de solução. Por exemplo, uma tecnologia para resolver os traumas emocionais é a tristeza. Você tem um trauma, você tem uma perda, você teve uma separação, você teve um problema qualquer, foi criado para nós um recurso chamado tristeza. Ou seja, o seu sistema todo entra num funcionamento diferente em que você fica triste um tempo, e essa tristeza é o momento exato que o seu corpo precisa para recompor e voltar de novo à alegria. E é assim que funciona com a maioria absoluta dos casos. A maioria absoluta dos casos. As pessoas às vezes se separam, pessoas perdem entes queridos e etc. E daqui a 1 ano, 2, a vida voltou completamente ao normal. Às vezes era um casamento, às vezes é um filho. E as pessoas que estão sãs, que não estão doentes, elas recuperam isso muito rapidamente. 1 ano, 2 anos depois, aquela que perdeu o marido, perdeu a esposa, já está casado de novo, já encontrou um novo amor. Ou seja, o corpo vive o luto, foi preparado para isso, vive aquela questão da tristeza e depois sai. Então a tristeza é uma tecnologia de cura para os traumas emocionais. Naturalmente, ou seja, quem nos inventou dando as soluções para os possíveis problemas que poderíamos ter. Outra causa de doenças são as viroses. Para as viroses, o Criador planejou a gente sabendo que a gente poderia enfrentar micro-organismos aqui, que poderia ser invasores e que poderia trazer problemas para a gente. O que foi feito? Criou um sistema de imunidade. E nós temos um sistema de imunidade que eu posso garantir para vocês, baseado na própria inteligência espiritual e baseado em estudos científicos. Nós temos tecnologia de imunidade que, se estiver funcionando perfeitamente, a gente está apto a combater qualquer tipo de vírus e qualquer tipo de ataque vindo de fora, de micro-organismo. O nosso corpo dá conta. Quando não dá conta, é porque ele está debilitado por outras razões, mas a tecnologia original, se você der a manutenção certinha no seu corpo, tanto que a gente vê aí, apesar da tragédia que foi a pandemia agora do coronavírus, foi uma tragédia no mundo inteiro. Mas, por exemplo, eu estava vendo uma estatística no Brasil. O Brasil tem mais ou menos 210 milhões de habitantes. 210 milhões de habitantes. Foram contaminados mais ou menos 21 milhões de habitantes. Ou seja, 10%. 10% da população apenas foi contaminada. Desses 10%, a gente está contabilizando aí um pouco mais de 600 mil mortes lamentáveis, tristemente, 600 mil mortes. Mas observe que no universo de 210 milhões, o vírus zanzou pelo país inteiro e nós tivemos a maioria absoluta da população nem contaminada foi. Apenas 10% foi contaminado. Ou seja, nós temos tecnologia de defesa. Às vezes, por estar mais debilitado, às vezes por alguma falha qualquer, normalmente gerada por nós ou pela própria sociedade ou pelo próprio sistema de vida que estamos vivendo, a gente baixa a imunidade
e aí acaba caindo e o corpo não dá conta. Então o segundo tipo de doença são as viroses, mas tem solução para elas. A terceira já é um problema mais grave. Então a terceira causa de doença são as toxinas. As toxinas nós podemos adquirir por contato, né? Hoje pelos agrotóxicos que a gente respira, pelo alimento, pelo cigarro, pelas bebidas, pelas comidas erradas, pelas drogas que nós ingerimos, legais e ilegais. Infelizmente, a medicina está muito voltada ao uso de remédios com drogas, porque é assim o interesse comercial. Então poderia até encontrar outras soluções de tratamentos energéticos, mas isso não interessa ao sistema comercial. Nós temos que, infelizmente, partir para o remédio. Então, qualquer probleminha que você teve, remédio. O remédio alivia, remedeia a parte da doença, mas também traz consequências. Então nós vamos intoxicando o nosso corpo com remédio, com alimentação errada, com as coisas da nossa própria desejo e escolha, cigarro, bebida, etc. Então, uma das causas de doenças são as toxinas. Essas são causadas, na maioria das vezes, pela nossa escolha. Ou por causa do sistema social que nós vivemos, o sistema cultural, social e de saúde que nós vivemos, que nos coloca nesse risco. Então, esta é uma causa que uma boa parte dela está na nossa escolha. Escolher não tomar remédio, determinados remédios, escolher não tomar álcool, nem cigarro, nem comidas erradas, escolher uma alimentação mais saudável, mais natural, mais orgânica, isso vai garantir que o seu corpo tenha a saúde necessária para evitar doenças causadas por essas toxinas. O quarto são hábitos ruins. Hábitos ruins tem a ver com várias coisas, mas a principal delas é que o nosso corpo foi feito para ser usado. Não é para ficar estacionado, não é para ficar parado, não é para ter vida sedentária. Então, se a gente, por atividade, tem vida sedentária, precisa separar um tempo para colocar esse corpo em movimento. É necessário realmente colocar esse corpo em movimento, colocar esse corpo para andar, para fazer alongamentos, dar para esse corpo a elasticidade, a flexibilidade que ele precisa. Então tudo isso é importante, porque uma das causas de doenças são hábitos inadequados em relação ao uso do corpo. E aí é importante aprender sobre isso, desenvolver tônus muscular. Aqui ninguém precisa para isso desenvolver hipertrofia. A hipertrofia é uma escolha da pessoa por uma questão de estética e etc e tal, mas o que eu estou falando aqui não precisa. Você não precisa de ter um corpo naquele modelo que agrada todo mundo aí. Não, não é isso. Você precisa ter tônus muscular. Você tendo tônus muscular, você tendo boa flexibilidade, você tendo boa movimentação cardiovascular, isso já é suficiente para sua saúde. E o quinto que eu falei, causa de doença, a quinta causa de doença, que essa sim, ela é exclusivamente da nossa solução, são os pensamentos. Então, olha, as doenças elas podem ser causadas por traumas, por viroses, por toxinas, por hábitos ruins ou por maus pensamentos. E os maus pensamentos, eles causam as doenças piores, porque o mau pensamento ele vai causando ódio, ele pode se transformar em rancor, ele pode se transformar em mágoa, ele pode se transformar em culpa. Tudo isso pode se transformar em doenças vibracionais terríveis que vão somatizar. E normalmente quando somatiza significa foi transferido para o corpo físico. Essas doenças se manifestam como doenças muito graves, úlceras nervosas, aí você vai ter gastrite, você pode ter diabetes, você principalmente pode ter câncer e uma série de outras doenças causadas pelos maus pensamentos. Essas que afetam o físico. E aquelas que afetam o emocional, você pode ter depressão, você pode ter ansiedade, você pode ter uma série de transtornos, chamados transtornos mentais, transtornos emocionais graves, causados pelos pensamentos. Então, se tem uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, são os pensamentos. No que é que nós pensamos? Quem é que está comandando o seu cabeção?
a sua mente por si só, ou você está comandando a sua mente, você está escolhendo no que pensar. Eu falo muito sobre esse assunto aqui, tem um vídeo recente que eu falei sobre isso, sobre metacognição e sobre cognição. A metacognição é quando você pensa sobre os seus pensamentos. Entrou um pensamento na sua cabeça que não é bom, é raiva, é mágoa, é culpa. Você pode pensar sobre esse pensamento e transformar isso. Primeiro eliminar, se você conseguir, ou então transformar esse tempo que você ia gastar com um pensamento de culpa, de medo, de raiva, de mágoa, em um pensamento produtivo, um pensamento bom, um pensamento positivo. E você vai fazer isso para salvar a sua pele. Porque ninguém pode fazer isso por você. Quando você tem um trauma físico, quando você tem um outro problema, um médico, alguma pessoa pode te ajudar. Mas quando os seus problemas estão sendo causados pelos seus pensamentos, ninguém pode fazer muita coisa por você. Só você pode. Uma ferramenta que ainda pode ajudar você com isso é a programação vibracional, que ela vai ajudar de dentro para fora, mas ela não mexe nas suas escolhas. Se você continuar escolhendo pensar bobagens, pensar em raiva, pensar em rancor, pensar em mágoa, pensar em medo, pensar nesse tipo de pensamento, nem a programação vibracional vai ajudar você. A escolha sempre vai ser sua. Bom, minha gente, era isso que eu queria trazer para a sua reflexão hoje, que as doenças têm causas, mas todas elas têm soluções, e a principal delas, a mais perigosa causa de doenças, são os seus pensamentos. Então, olha, cuide dos seus pensamentos. Eu fico feliz com a sua presença aqui no canal. Se você é inscrito, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, será muito bem-vindo. Tem um link aí se você quiser saber mais sobre a programação vibracional para ajudar você com tudo isso. Eu espero você no próximo vídeo.